Yeah. 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 Fala, minha galera, sejam muito bem-vindos ao Play DJ Cast. Eu sou o DJ Ralph e hoje o nosso convidado é ele, Marcelo Martins, o cara do Electronite. Seja muito bem-vindo, Marcelo Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Obrigado. A gente não sabe a hora que a galera tá assistindo, A qualquer momento, né? A qualquer hora. Mas obrigado pelo convite, DJ. Eu acho que é sempre bom, eu acho que esse movimento de trazer DJs aqui, falar sobre música, eu acho que é interessante, tá na nossa corrente sanguínea. Com certeza. Eu acho que tem todo mundo a ganhar aí. Como eu digo, tá na veia, né? Tá na veia. Tatuado, tá na veia. Então, DJ, hoje, atualmente, o que é que o DJ Marcelo faz? DJ Marcelo, praticamente, hoje eu atuo na área de consultoria empresarial, né? Bom. Focado em gestão de negócios e marketing, estratégia de marketing de guerrilha, né? Para algumas empresas. Como é que funciona isso aí? Eu não sei, tô por fora. Então, eu faço o diagnóstico das empresas, normalmente quando tem dores, quando estão com problemas, que normalmente os donos não conseguem, quer dizer, sabem que existem, mas não conseguem enxergar, ou tem que alguém vir de fora dizer, ó, você está com problema em pessoas, está em problema em processo. Na empresa, né? Na empresa. Aí eu faço um bacana. diagnóstico, apresento onde a gente precisa fazer as melhorias, e aí a gente apresenta um plano de trabalho, e aí a gente segue com a consultoria fazendo a implementação dentro das empresas. Bacana, bacana. Pra quem não sabe, Marcelo Martins, ele foi propulsor do Electronite em Maceió, né? Marcelo Martins trabalhava na TV Pajuçara, né? Não é isso? Pajuçara Sistema de Comunicação. Sistema de né? Comunicação. E aí, Marcelo Martins teve a ideia lá. Conta aí, Marcelo, pra gente como foi a ideia de surgir ali o Electronite. Ali eu entrei em 2006, né, no Pajuçara Sistema de Comunicação para tomar conta da Rádio Pajuçara FM e ao longo do tempo a gente foi alcançando novas gestões, né? Eu depois fui ser gerente de programação, fui para o marketing, mas sempre tomando conta das rádios, né? Tinha uma rádio em Maceió e outra em Arapiraca. Sim. E aí, em meados de 2012, eu falei com a minha direção e disse a ele que tinha uma vontade de criar um programa. A rádio, ela já era uma rádio eclética, tinha transmissão de futebol, tinha jornalismo, Eu lembro. a música Até hoje, popular, né? a música popular. E eu tinha um desejo, né? Porque a gente sempre tem os programas em outras concorrentes, como na balada, né? E eu ouvia muito o programa Dance Mix, que é do saudoso amigo nosso Alex Hunt, Sim. uma referência aí de produção, locução e DJ também. Aquela voz marcante. Isso, e aí eu tinha uma vontade de montar. E eu me sentei com o Saulo Leite, que era colaborador e radialista da Pajuçara, e eu do nada eu disse, cara, tô com carta branca para criar um programa na rádio. Você toparia entrar comigo? Eu não podia exercer a função de radialista por causa eu não era radialista ainda. Sim. E eles, bora, DJ. E ele era comercial. Eu digo, olha, só que é o seguinte, para o programa entrar, a direção requer faturamento. Sem faturamento, durante um período a gente vai ter que tirar do ar. E aí eu fui conhecendo alguns, tomei como ponto de partida os DJs que eram da minha época, né? O DJ Júnior Barros, Sim. né? Tá aqui o Hi-Fi? Pronto, o Júnior Barros, tinha o DJ Pedrosa. Eram Sim. muitos poucos da minha época, que eu comecei nos anos 80. Eu não imaginava que tinha tanto DJ, assim, que tinha esse montante de DJ disponíveis aí no mercado aqui em Alagoas.
E aí meu diretor disse, pode iniciar. Montei o plano, montei a ideia, fiz o layout, fiz logomarca, idealizamos um programa todas as sextas-feiras para pegar aquela galera que estava indo para a balada, Sim. a partir ali das 10 horas da noite até meia-noite, porque normalmente o pessoal está indo para a balada pegar no carro, né? Sim. E vamos fazer. Aí a gente idealizou criar 4 blocos, sendo 2 iniciais, comigo e sempre com o DJ convidado. Sim. Fui Então, um deles. você foi várias Várias vezes. vezes, era o Coringa, né? Era. E aí a gente montou essa ideia. Eu sou muito mais da pegada retrô, né? Do house music, do dance music. E aí eu fui pro lado retrô e aí eu comecei a entender. Foi lançando o programa e criando o formato, né? E era tudo ao vivo, e aí com a controladora, e eu tive um apoio grande da técnica, montando o retorno. E aí a gente começou a fazer o programa e viu, e aí comercialmente criamos o plano comercial. E aí de um DJ que ia indo, foi indicando o outro, e aí eu fui montando um Uma catálogo de DJs, e deu muito certo, e assim, percorreu aí até 2015 Foi o muito programa. bom. Foi 4 anos aí. E eu acho que eu nunca falei isso pra você, mas eu aprendi muito ali, você sabia disso? Muito, eu acho assim, que o que foi bom dali, a gente trouxe muita gente para que um objetivo foi acontecendo, foi trazer o DJ que não era conhecido, digamos, para muitos numa Sim. rádio, você tem um alcance muito grande, Sim. e a gente foi conhecendo pessoas, né? Inclusive com a ajuda do chamado Garajão, Sim. né? Você, o Jorge, na casa dele, onde a gente acabou levando o DJ convidado depois para casa do Jorge, e aí acabava um tornou uma conhecendo o tradição. outro, né? Um ritual nesse sentido, Foi. e aí a coisa foi explodindo. A galera do Garajão foi um dos que incentivaram muito, né? Vocês se sentavam na calçada, né? A lana, e ficavam tudo mostrando o tablet lá que estava assistindo. Porque tinha o webcam também, era uma coisa que era inovadora, né? Um E por webcam. incrível que pareça, querendo ou não, ali foi o início de um podcast, você sabia disso, né? Pois é, né? Porque você usou a webcam, era da segurança do... Não, tinha Era a sua? proposta mesmo. Não, era um webcam da rádio Da mesmo. rádio mesmo pra de pegar o jornalismo, de pegar... E ia para o site ia lá pro tudo na hora. Tudo na hora. Exatamente. Eu lembro muito bem, era muito bom isso aí. E aí a gente, assim, aí eu realmente, para você conciliar, eu era diretor de programação e aí eu tentar mostrar isso, que era um programa viável. Então, imagina, todo mês tinha reunião com a direção e o Eletronite estava lá sem faturamento, né? Então, e aí, graças a Deus, a gente foi tentando, o próprio Saulo e eu, através de alguns contatos, a gente foi conseguindo, mesmo que pouco, mas pelo menos para justificar, porque o meu objetivo não era nem ganhar dinheiro, era fomentar a música, né? Como você está fazendo. Tá na paixão, né? O objetivo era isso. A gente gosta, né? De tocar pro público. Ali você tava tocando para uma multidão e não sabia, E não né? sabia, eu não tinha noção. Eu não tinha noção do quanto o poder da rádio tinha. Ali foi que a gente descobriu. E a gente foi incrementando, né? Você lembra que a gente eu coloquei máquina de fumaça, colocava iluminação, moving. Então o clima quem tocava lá dentro era como se estivesse tocando numa boate. Era uma festa. Sem ninguém, mas todo mundo estava ouvindo, né? Então, eu acho que essa experiência realmente, assim, e eu sou suspeito de dizer, mas eu tenho uma saudade gigante, né? Quem sabe aí Quem sabe? puxar você de novo aí. Não é? Foi difícil administrar tantos DJs que você não imaginava? Foi muito difícil. Como eu falei, eu tentava não demonstrar que eu estava desvirtuando a minha função de diretor de programação, né, minha responsabilidade com as coisas do Eletronite. Eu tenho que fazer muito separadamente. Então eu tinha que fazer o banner da semana, saber quem eu ia convidar. Aí eu ligava para um DJ que foi, me indique um DJ, me indique outro, me indicando, e eu sem conhecer. Mas a minha ideia, independente de vertente ou de qualquer coisa, era trazer o cara para lá. É tanto que você lembra, tocou de vários DJs, de várias vertentes, e não houve assim, tem gente que criticava, você não devia ter botado essa vertente. Cara, mas o objetivo era esse, entendeu? Música é música. Não tem o que falar. Tem gosto para todo mundo. Exatamente. E assim, eu seguia sempre a minha proposta, o retrô e o atual e o retrô, né? Eu deixava o retrô pro final, mas o primeiro set era algo mais atual. Sim. Mas era muito difícil, você sozinho, porque eu não podia envolver o Saulo, mas na época não tinha Instagram. Não sei se você lembra, o Instagram era muito pouco usado. Era só foto. Facebook. O Instagram era só foto. E era o Facebook, né? Facebook e os grupos de WhatsApp que a gente criou. Isso. E aí a gente fomentava aquela coisa toda. Mas dava certo. Eu saía do trabalho de lá da TV, tipo 6 horas, para ir para casa, pegava um trânsito, depois tomava banho, tomava café, para voltar antes, umas 9h30, para ver se o cara chegava.
E às vezes o cara dizia que não ia, aí eu chegava, DJ Ralph, tu pode ir, posso, tô disponível. Quando Corre- era você, era o Pedrosa, Corre pra esquina, eu corria corre pra esquina, pra ele pegar uma pegava carona. pra você ir. E era muito difícil, foi complicado. Mas foi preenchendo, né? Os DJs, E eu foi acho divertido. que chegou a uns 70 DJs aí durante esses 4 anos. E teve repeteco, né, que a gente Teve. falava. Aí a gente chamava de repeteco, né? O loop, né? Era. DJ hoje tá fazendo seu loop, né? Tá voltando hoje se apresentar E eu novamente. tentava ser democraticamente igual para todos. É óbvio que assim, você era um cara que era muito mais, morava perto de mim, Sim. né? Mora perto de mim, inclusive. E eu tinha esses coringas que diziam, não, o cara faltou. E eu não era dizer, vou fazer sozinho o programa, não tinha nem vontade, não. Sim. Ralph, vamos, Pedrosa, vamos. Então a gente E muitas fazia. vezes eu cheguei até ir como... E eu não fui. No meu lugar, tem momentos que eu não consegui tocar e alguém foi tocar pro meu Foi. lugar. Não lembro quem, mas foi tocar. Acho que foi o Pedrosa. Deve ter sido. Mas Velho eu- Pedrosa, vovô Vovô Pedrosa. Pedrosa, Jurássico. Ele e o Júnior Barros. Eugênio Barros, Rapaz, aquela época foi bacana, muito bacana. Porém, a minha dúvida, é. você ainda toca hoje? Toco. Hoje eu tenho um controlador. Isso é uma paixão da gente, né? Assim, Qual modelo? hoje eu tenho um kit, a gente chama um kit Tractor, né? Da Tractor. É uma F1, uma X1 e uma Z1. Ah, tudo pequenininho, bem Pequenininha, compacto. compacto, mas Eu mas é não só consigo não hobby, né? vender. É, pra brincar mesmo, Porque aí tem o sampler, tem as montagens lá. Mas Vamos? eu tenho. Não tenho mais, assim, equipamento mais amplo, né? Durante a minha carreira de DJ, digamos assim, ela teve muitas oscilações. Teve um momento definitivo lá nos anos 80 que eu aluguei som mesmo. Na verdade, ele começou fazendo assalto, eu tinha um sócio, a gente juntou, eu tinha os discos e ele tinha um som. Né? Meu tio ele tem uma loja que chamada Eletrodisco, era uma loja muito conhecida aqui. Eu acho que era pioneira, era uma das únicas que vendiam disco na época. E como era do meu tio, meu pai saía do trabalho, passava lá, e quando chegava disco, ele, olha, leve aí o que você quiser de disco, escolha em casa, e depois traga só o que você não quer, e no final do mês você paga. E eu não tinha ideia que isso era uma oportunidade. Minha irmã que gostava muito. Nessa, esse meu sócio tinha um equipamento de som, né? Tinha uma linha Gradiente, A1, Ei, tinha uma o linha... pitch era rodando aqui. Né? Era tudo, era esqueci o nome agora. Tinha Nomark, tinha Technics. Technics e tal. E aí a gente fui tocando com ele, fazendo assalto sem ganhar nada, e depois a coisa foi se expandindo. Vamos fazer uma festa no Clube dos Sargentos, depois vamos fazer no Champanhe. Isso Aí tudo assalto. Cada um levava um negocinho. foi. Aí depois ele pensou, não, vamos começar a cobrar agora, né? Começou a fazer feira de ciências, cobrando. Sim. E saindo com máquina de fumaça em cada sala, quem quer alugar a fumaça, né? E a gente viu que era um negócio, só que eu digo, não, como um sócio, rachar dinheiro aqui não dá. Eu tava fazendo sozinho, aí eu disse, bicho, eu vou ter que partir carreira solo. Carreira solo. Juntei meu dinheiro, comprei meu equipamento, era um deck Akai, só o deck, aquele pequenininho. O Fabrício lembra desse aí, não lembra, né, Fabrício? Um deck, aquele conjuntinho, duas picapes Polyvox sem pitch, na madeira. E aí, Fabrício? Tá se arrepiando aí? Era um Cygnus, um PA400. Depois foi que o Pedrosa me fez trocar por um PA1800. Era um equalizador Cygnus também. O mix era um AP2 da Tarcos, com alça. Tudo isso aí que você tá falando, eu só vi. Não cheguei a tocar, não, porque eu sou da época do CD pra cá. Modesto, diga a verdade. Do CDJ pra cá. Mas aí a gente tocava empurrando o disco com o dedo. Eu não sabia nem que era mixagem ali, né? Mixava no dedo ali. Era botar música. Era botar música. Botar era a galera pra sonoplasta, dançar. Né? Não tinha negócio de era sonoplasta. Né? Era pra dançar. Botar a galera pra dançar. Mas os curtir. holofotes de jardim com né? celofane, piscando na mesa de iluminação. E aí, ali, depois de um certo momento, meu som foi desenvolvendo, crescendo, as caixas chamadas tobogã, Sim, aí que era aquele senhorzinho que fazia ali na ladeira do óleo ali, do óleo. que montava pra mim. Acho o nome dele Pezão, é Pezão ainda. Eu né? acho que sim, eu não lembro sim. agora. Sei que eu fiz as caixas com ele, e aí minha mãe disse, olha, acaba com aquele negócio de alugar som. E eu ganhava grana, cara. Eu tinha uns ajudantes que eram meus vizinhos, amigos do bairro, e eles iam, mas aí eu pagava depois R$20, sei lá, ia... E a minha mãe diz, acabe com isso porque vai arrumar um emprego. Porque esse negócio de sono não dá futuro, não. E eu tinha perdido ano porque eu estava alugando som. Geralmente a família sempre faz isso. E eu estava entrando na Foxtrot para tirar férias de um colega meu que estava entrando no lugar do Júnior Barros na Foxtrot, uma boate ali esqueci o nome agora, perto da Marinha. Onde? Rua Uruguai. Jaraguá. Aí a gente... e aí minha mãe acaba com esse negócio de trocar de noite e tal...
E aí eu fui realmente pro o lado empresarial e vendi o som para a banda chamada Massa Rara na época. Eu vendi pro mesário todo o equipamento de som que eu tinha. Toma, Tá? leva. Leva, vendi, comprei um carro para mim e fui entrar na carreira de negócios. Fui para uma outra empresa, quando eu peguei a rescisão, tome o som de novo. Só que aí já era Hobby. CDJ, né? Ah. A iluminação era muito mais acessível. Aí, porque na época era Centopé, depois veio uns movezinhos, umas coisinhas. E eu comprei de novo o som. Digo, não, vou fazer festa pequena. Voltei de novo a alugar som e trabalhei numa empresa, que é o Palato Supermercado, Sim. durante 10 anos e alugando som em paralelo também. Saí do Palato, deixei de alugar som de novo, aí fui para a TV Pajuçara, foi quando durante a TV comprei um novo som novamente. Né? Quando aquelas caixas Leax foram Sim. lançadas, Madeira até hoje. VTX 300, eu nem lembro, eu sei que é umas caixas potentes, e aí a gente comprou e eu digo, vou fazer som pequeno de novo. E aí comecei a alugar som, mas não conseguia mais carregar o som sozinho. Aí eu disse, acaba com esse negócio de som, De vou montar um novo. programa, vou vender tudo e vou montar um programa que é o Electronite Electronite. e vamos seguir com ele. E a gente sente falta do Electronite. Né? É, Electronite era muito bom. A gente diz que é uma terapia. Oh, É uma terapia. era bom Como demais. aqui é uma terapia isso aqui. A gente chegava ao ponto de saía na sexta-feira, ia pro garajão. Quando era no sábado ou no domingo, já tava ansioso pra chegar a próxima sexta. É verdade. E aí, e essa semana? Tá tudo certo. Tu vai trabalhar essa sexta aqui quando era o seguinte, a gente só ia, quando não tinha evento. Porque muitos tinham trabalhado. É, é verdade. aqueles que tinham trabalho, É. às vezes tava trabalhando. Dá tempo de chegar ainda, a galera tá aqui. Dá. Aí corria pra lá depois do trabalho, é depois das tocadas, né? É muito prazeroso, de fato. Como aqui, como esse movimento também é muito prazeroso você falar de música, Sim. falar né, desse mercado aí do mundo do DJ, né? É, mas você também não teve só o Electronite, não. Você também fez parte de outro projeto lá. Aí é que veio, né? Assim, eu tive a oportunidade, a gente montou uma TV fechada na NET na época, né? Os canais fechados, que foi o TNH1 TV. Aí o meu diretor disse, monte a programação que você quiser. Eu lembrei do Gunga, o Gunga tinha um desenrolar, falava muito bem. E eu disse, eu Fala preciso muito bem fazer, até fala hoje. muito bem, né? E aí eu disse, rapaz, vou montar um programa, eu montei o Estúdio DJ. Do nada criei essa marca, criei o nome, programa ao vivo. Patenteou é sua. Patente é minha. E aí eu disse, Gunga, quer apresentar? Vamos, eu não quero faturamento. O que você faturar, a gente vai rachar com a TV, mas agora você vai investir com painel, você vai fazer toda a operação, porque eu não tinha condições de Sim. estar vendo produção. Electronite e o não programa. tinha. E ele fez o mesmo formato, só que muito mais compacto, só que o programa falava de clipes, de sucesso, Sim. de música, de equipamentos e tal. E permaneceu aí durante um pequeno tempo. Depois a TNH1 TV fechou, depois foi para a TV Pajuçara, ficou ainda alguns sábados na Sim. TV aberta. Para mim era muito importante levar a música eletrônica e os DJs para que todo mundo conhecesse, né? Sim. Esses movimentos foram muito marcantes assim para a gente fomentar a música eletrônica, né? E aí o Estúdio DJ foi um segundo produto. Não foi o tempo do Electronite, né? Teve 4 anos, o Estúdio DJ teve 1 ano aí, mais ou menos. Sim, e foi muito bom também. Foi muito bom. Foi. O Gunga não tem o que falar também, né? Ele tem o que apresentava perfeitamente bem, Não tem o que produzia. Produzir, apresentador, DJ também. DJ, as montagens, as performances, não era tem o que falar perfeito. daquele cara, não. Infelizmente, assim como o Electronite, aí eu vou dizer, o Electronite sofria para conseguir uma cota de patrocínio. A gente teve, e aí foi uma dor que eu sentia, porque eu achava que muitos dos DJs que tinham uma ponte com talvez uma empresa de evento, a gente conseguia algumas verbas de patrocínio. Vou dar um exemplo, essas grandes empresas que fazem eventos aí, de final de ano, etc. A gente achou que isso poderia acontecer, e não aconteceu. O Estúdio DJ, muito menos. Não teve, para dizer que não, o Peixe ainda patrocinou o Gunga, porque o Gunga tem uma parceria Sim. lá com o Gunga, o Peixe, e patrocinou durante 1 ou 2 meses, né? Mas eu disse, olha, se você não conseguir, e eu tinha que ser muito profissional, porque a direção se você não conseguir faturamento, tire o programa do ar. Então eu tinha que dar pressão a ele, por mais que era um desejo meu de manter, mas eu disse, olha, se você não conseguir patrocínio, a gente tem que tirar Vai ter do que ar. acabar. E foi que, de fato, a gente teve que tirar do ar, porque não estava se sustentando. E, infelizmente é difícil captar patrocinadores, né? Então, isso foi difícil. E naquela época era muito mais difícil. Foi, a Hoje gente, tá- a hoje gente tá teve bacana. a sorte que foi do Carlinhos, da Luzitec, né, junto Sim. com o Alexandre da Golden Time, que montaram uma empresa de iluminação Foi. e teve um apoio fundamental para a gente durante um bom tempo. A Eletro Rádio Gomes também, que o Saulo Pedrosa ajudaram lá a fazer uma ponte e a gente conseguiu. E a Gatorade, como é a H1,
HN1, o energético O que o energético. Rodrigo conseguiu pra gente, né? O Rodrigo locutor lá da TV. Teve a pizzaria que o Saulo conseguiu, enfim, mas foi muito pequeno. Cara, na próxima vez a gente vai trazer o Saulo junto. Você e o Saulo aqui. O Saulo é Saulo tem importante. umas histórias bacanas. O Saulo tem. Era fundamental pra mim o Saulo. E ele tinha pegada, que é justamente a pegada que o Alex Hunt tinha. Ele tinha a voz e era a pegada que eu queria. E o Saulo tinha. E Eu aquela, não tinha. aquela malemolência aqui, aquela brincadeira. O Saulo é incrível. Abraço, Saulo. Saulinho. É. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa época do Electronite, né? O Estúdio DJ, o Electronite. E aí, só complementando mesmo, você não perguntando, eu já adianto, aí nasceu o chamado Clube do DJ. Ei. Né? Que aí a gente precisa criar um produto, porque eu via que tinha muito DJ, a coisa estava desordenada. E hoje assim, tem muito mais. muito mais. A coisa estava desordenada, a gente falou, vamos criar um grupo. E aí, como a ideia partiu de mim, eu disse, bicho, vamos chamar pessoas que eu tenho mais intimidade, mais próximas. Eu chamei ali o Pedrosa, eu chamei o Barros, são pessoas que eu conhecia, né? Sim. Para que eu tive o primeiro contato. Não dava para montar um grupo com 70 pessoas. E aí isso foi uma polêmica. Por que vocês criaram isso com essas pessoas? Eu disse, cara, criou porque podia ser com fulano, ciclano, beltrano, mas... No meu ponto de vista, você criou, fui com a galera que tinha mais experiência, cara. Não, acho que nem tanto, porque assim, não foi essa a ideia, mas assim, era porque eu tinha afinidade, né? Sim, claro. E aí, o Edgar era das antigas, era da minha época, o Pedrosa, o Barros, né? O Moisés estava também. Moisés também. Que aí, quando eu vi que tinha uma bagagem, tinha uma experiência, podia trazer de Recife também, que ele tinha. E aí tinha quem mais? Aí depois entrou o Gunga, porque realmente pela performance, pelos entrantes que ele tinha no mercado, né? Eu digo, Sim. não, pode ser que ele ajude também aí nesse sentido. Então criamos o grupo, mas criou-se uma polêmica, por que fulano, por que Beltrano? Eu digo, não, porque foi assim, podia ser qualquer outras pessoas, mas criamos o grupo, começamos para criar um selo, para dar uma certificação para o DJ, para quando ele fosse para um bar tocar, eles, esse DJ é certificado pelo clube do DJ, criamos uma marca, um adesivo, todo mundo começou a botar nos notebooks, carros, né? no notebook, na controladora. E a intenção era certificar o cara para dizer, bicho, ó, esse profissional. cara sabe mixar. E aí eu me lembro como hoje, que a gente começou a fazer as seleções, tinha que passar por um teste lá na Hi-Fi. Eu fui reprovado. Não lembro. Foi. Mas foi falha técnica do CDJ que tava... Não lembro. Júnior Acho Barros que foi, eu tava com problema. Tava com problema. Mas, aí depois mas fui teve aceito. DJ, mas é melhor você ir. Mesmo assim, a falha técnica, aí a gente teve DJ que chamou e disse, eu não vou não, que eu não vou pagar um mico de ir tocar, que eu já sou DJ há 8 anos. Nada, meu irmão. Aí eu disse, cara, eu sei que você é DJ, mas então já que você é 8 anos, vai lá, pô, mostrar a sua... Não, mas eu não... É porque se a gente levar um negócio Sim. a sério, pô... E era simples. Vira a música ali. Acabou, só pra já foi. entender, porque de fato a coisa tava muito solta. Muita gente dizia que era DJ, e aí a história do sync, a história de não saber mixar, de ter o entendimento de uma sincronia da música. Mas a gente fez os testes, aí começou a selecionar, criar, ver valores. Aí foi quando a gente fez o lançamento, botou dinheiro nosso próprio para fazer um lançamento com buffet, Eu mostrando lembro. a todo mundo como ia, qual era a ideia. Muita gente começou o que era normal, crítica. E como é que você vai fazer assado assim? Normal. Mas até que aí veio o boom, né? Um desgaste, vamos dizer assim, pontual, que não vem o caso aqui, já águas passadas. E a gente, aí, digamos assim, miou. Não dá, é muito desgastante. Ele não está fazendo aqui, não é para ganhar dinheiro, é para fazer um trabalho legal, porque de certa forma era uma terapia. A gente estava se reunindo toda semana na casa de um dos membros e era uma farra, assim, era terapia. Era fazer, vamos montar, fazer o estatuto, bicho, passava dias, horas fazendo estatuto. Como Pra é que tem que organizar ser, o pra negócio. organizar. Mas não foi levado a sério por alguns, né? Que não vem o caso também. E a gente desgastou. É que nem ser síndico de prédio, né? O cara diz, não quero. Aí desgaste danado. Não, eu tô fora. Não, Marcelo, não sei o que. Devolvemos o dinheiro a todo mundo. E aí, ó, fica por aqui. E pode ser com um projeto futuro, pode ser que volte, mas aí foi uma intenção. Uma intenção boa. Sim. Mas não foi levado para muitos. Tipo, a ideia do Electronite foi uma intenção boa e pegou. Boa, foi. A intenção para que eu creio que a intenção para o clube do DJ também era a mesma coisa. Também. Só que a galera não teve uma aceitação tão boa. Não. O Mas Electronite, só voltando para o Electronite, ele se encerrou ali em 2015, foi até novembro de 2015. Ele encerrou o ciclo por uma decisão minha. Sim. Dura, porque eu estava percebendo que estava atrapalhando o meu desempenho como gestor de lá.
E antes que viesse a pancada, ou assim, a Marcelo, você tá misturando, e ele observava muito, meu diretor. Mas posso dizer um negócio? Ah, Foi bom enquanto durou É. e deixou saudade. deixou. Ah, Todo velho, você não tem mundo tá ideia, com não. saudade, Você não cara. tem ideia, não. Você não tem Todo ideia. mundo tá com saudade. Isso Mas é eu sem ainda dúvida. acho que pode, um Voltar. dia, tem sementes plantadas aí, pode ser que uma dessas aí Oh. apareça. Mas assim, eu tive que tomar a decisão dura de fazer aquele último programa e encerrar o ciclo e agradecer e encerrar, mas muito duro. Mas por Com a salvação tristeza. do meu trabalho, porque eu digo, eu não vou misturar as coisas aqui, em primeiro Não. lugar, o meu trabalho, Você né? fez certíssimo. Mas Certíssimo. foi isso. Alguma experiência que diga, não, essa aqui Mas foi a gente tem marcante. muita história no Eletronite. Tem gente que a gente convidou, que eu não conhecia, aí fiz contato, aí a pessoa dizer, qual é o valor do cachê? Eita! Aí eu disse, cachê, olha, eu tô lhe dando espaço para dar visibilidade a você, a sua marca, o seu nome, mas eu não tenho cachê. Mas você então dá o lanche. Aí eu, Rapaz. olha, é à noite, é 10 horas, eu tenho água aqui, mas eu não tenho lanche. Se Aí, quiser água, é só dizer que a eu gente disse, pega mas ali. você disponibiliza a sua controladora, o seu equipamento? Eu digo, disponibiliza, se você souber trocar a minha controladora. A minha era uma T1 da Sim. Pioneer, tava Eu começando, tive uma eu fui dessa. comprar em Manaus. Eu fui a Manaus, Pra a buscar? convite, não, eu fui para um evento tá. para dar uma consultoria numa TV, que o diretor da minha TV me chamou para ir dar uma consultoria numa implantação de uma TV em Manaus. E eu tava lá na rua em Manaus, aquela conhecida lá, e lá tinha a T1, a Pioneer. Eu comprei lá, trouxe na mesma Que na época era lançamento. Era lançamento, a T1 Lançamento, era T1. lançamento, não tinha nem a S1, né? Sei lá. É, a minha era Ergo. E A sua, Ergo, a Ergo branquinha, branquinha. Parecia a polícia, que era azul e vermelho. Mas piscando. era linda demais, compactazinha. Era. Mas enfim, aí eu comprei e aí eu. Bom, esse foi um dos convites que eu achei muito inusitado, que eu não esperava. A outra foi, por exemplo, o Peixe era um dos caras que eu queria muito, porque o Peixe sempre foi uma referência para mim, desde quando eu comecei a alugar som. Sim. Pra todo mundo, Para Peixe todo é mundo referência hoje. até O hoje. Peixe, de fato, ele. Hoje ele é uma referência. É Não tem indiscutível isso. Mas eu queria muito o Peixe ir, mas de fato a agenda dele de final de semana para ele conciliar, para ir tocar, eu entendia perfeitamente. Até porque o programa era nas sextas e Era o Peixe sextas tava- à noite. E aí, Peixe, ó, bicho, eu não tenho tempo. Aí, olha, eu vou, Marcelo, eu não vou, eu não vou. Eu não consegui chamar, ele realmente não foi. Mas foi o Gunga, foi Gunga foram algumas vezes, você e tal, mas enfim, foram muitos DJs. Tem. E a galera vai vir aqui, vai vir aqui. vai vir A aqui. outra tensão era convidar alguns DJs, DJ Ralph, mas não é Ralph, esqueci o nome, Rafael, não lembro, que tinha uma vertente meio alternativa. O Policarpo. Policarpo. É, Eu fiquei um pouco preocupado. Vou trazer o Policarpo aqui, porque o Policarpo tem a história do Ecute. O Recute. E ele quer- e ele Isso, quer nasceu trazer de junto novo. também aquilo Foi, ali. e Eu ele encontrei quer- com ele, falei com ele outro dia. Mas eu tive uma preocupação, e não por ele, que é uma pessoa gente boa, mas pela vertente que podia ser muito chocante para o público, né? Porque eu sabia que ele tocava, eu não lembro Era agora. Deep House. Deep, não, mas não era só o Deep, não. E- Tinha o e- Trip, E o Tech House ali. Tech House, era. Só que o dele era bem underground mesmo na época. Pronto, o underground. E eu ficava preocupado. Mas, como eu disse, eu quebrava qualquer problema. Me vem, E ele toque, foi, e e a foi, galera tocou, gostou. E gostou. Né? E assim, mas eu tava tenso ali, entendeu? Habib, Al-Kalahed também, as músicas muito voltadas para o próprio tema, né? Sim, é. Mas era uma figura e fazia o papel dele, cara, assim, bem legal. Eu me surpreendia muito. Como a gente tinha momentos, como, por exemplo, era aniversário, de um dos aniversários a gente fazia o programa com 4 horas, começando de 8 à meia-noite, Sim. com 4 DJs Sim, na sim, época. sim. Até teve uma farra que você foi, todo mundo começou a dançar. Foi. Você mandou o vídeo pra mim. Mandei, todo mundo dançando nos bastidores. Eu, Fabrício, Rafael Alan e quem era? O Marquinho. Marquinho, eu botava Marquinho. a mão na cabeça minha. Meu nossa Deus, senhora, uma vou ser bagunça na demitido, rádio. vou ser demitido. Todo mundo gritando dentro do estúdio. Não foi nesse dia? Eu achei que o piso ia quebrar, mas assim. Mas era muito prazeroso, velho. Assim, eu me lembro de Narciso, levou as picapes e ele botou a picape de cabeça pra baixo, fazendo Foi. squash. Tu tem esse vídeo ainda? Tenho, eu gravei isso dele. Manda pra mim Eu não depois. sei onde tá, mas eu sei que eu gravei tudo, pô. Todos esses Tu momentos tem tudo, assim, até hoje tenho. arquivado. Depois a gente fez um programa, um especial Boates. Aí eu trouxe Moisés, trouxe Júnior Barros pra falar sobre Marco Aurélio. Eu lembro que teve um episódio, um Só- programa no final do ano também. Teve final do ano, Teve. teve também mais extenso. Foi. Então a gente sempre trazia um tema. Vamos falar sobre as boates. Aí era tocando e falando sobre a Darko, sobre Sim. Foxtrot, Midu, né? Então a gente
tocava nesses assuntos como era na Life, como era na Darkus, na Aeroporco, né? Sim. Então muita gente ia lá levar o depoimento e era bem legal. Júnior Souza foi, também falava sobre Aeroporco, enfim. Então era Teve uma uma galera. troca, teve uma galera Ah, boa. galera. Teve. A discussão era muito legal. Era, não, eu lembro muito bem. É. Lembrando que também o Peixe ficou de vir aqui, né? O Peixe. Ele disse, Olha ele aí, confirmou. Peixe. Olha aí. Ele disse, DJ, eu vou, só não sei a data. Mas eu tô vem, só esperando. É importante, é importante. Momentos como esse, para trazer a história, vai ficar registrado Não, aqui. com certeza. Trazer e ficar, né, o pessoal conhecer essa galera que tá começando agora. Foi o que eu tava conversando com o Fabrício e com muita gente que tá perguntando sobre o programa, sobre o Play DJ Cast. E eu disse, pô, bicho, eu quero história. Uhum. Essa galera novata não sabe da história que tudo, como o Marcel hoje tem muito DJ, muito de verdade. É verdade. A galera não sabe nem por onde começou, quem são a galera grande. Grande que eu digo é que tem nome, que passou pela Aeroporco, Foxtrot, pela... Vai dizendo aí, Fabrício. Pela Life. Darkus, Life, Midou. E isso, Leotel. Vixe. Meu Deus do céu. Arena. Tá com umas 2 semanas eu fui no Maikai. Lá no Maikai, eles colocaram toda a trilogia ali do Maikai e tem o nome de vários DJs que passaram por lá. Vários DJs. E é grande, eu tirei a foto aqui, é grandíssimo o nome. Então isso é importante para Marcel. É importante. Né? É um eu passado... eu peguei um pouco ali da época do Aeroporco, mas foi já justamente no final. E aí depois, pra mim mesmo, foi bom no Leotel. Aí com o Leotel eu curti. DJ, ele ó, Essa geração não pegou a transição, né? Isso. Não. A transição do antigo Pra o atual. É isso onde eu ia entrar agora. Na época que eu tocava, que eu tinha som, que a gente tocava muito no Clube do Sargento, Champanhe, Aí. Via Láctea, né, tal. A gente tocava, a gente contava no dedo a quantidade de DJs. A gente chegou a fazer uma reunião no Clube dos Sargentos, porque estava tendo essa divergência de valores. Sim. Inclusive foi Peixe, eu e Mário Eugênio, que era meu sócio. Deixa eu ver quem mais. O Pedrosa, Edgar, que tinha som. Na época, estava começando duas pessoas, que um era o Raul e o sócio o Ricardo. O Raul da e CDR? Ricardo, dessa CDR. CDR. Raul e Ricardo, eles investiram... Do nada, eles apareceram na época, eu estava terminando esse momento, esses anos 90 aí, e eles inovaram com uma baita de uma iluminação, que era um diferencial. Sim. Que aí todo mundo disse, pô, quem é esse cara? Tipo assim, né? Mas não tinha... E era um grupo menor, e a gente começou a falar, olha, esse negócio de valor, vamos igualar, que é um tema... Até hoje é polêmico. Aí o Peixe, eu não baixo meu valor. Eu tenho meu valor e quem quiser me acompanhe. E ele tá certo. Tá certo. Tá certo. E aí a gente lascou, foi tudo. Pronto, cada um que cobre o seu valor. E a gente realmente, assim, bicho, era muito bom. Era muito prazer, assim, não tinha essa quantidade, né? Uhum. Só que era muito mais difícil você fazer um som. Era cabo pra tudo que é lado, era amplificador, ligar, mas pra pegar case. música. Pra pegar música, DJ Shopping, bota a música aí, compra o disco, mande pra mim. Na época eu comprei Erase, Pet Shop Boys, saía comprando. Ou então em Recife, tinha uma loja de disco, a Moisés até me falou outro dia, eu esqueci. Ia pra Recife pra comprar disco lá. E, lógico... Play Store. Play Store. Play Store. Aí o toca-disco depois eu comprei do Peixe uns D35 da Gradiente, porque eu não podia ficar a minha vida com Polivox de madeira. Aí foi assim, isso foi fazendo os upgrades, né? E aí eu comprei os dois D35 do Peixe na época. Inclusive veio com a flanela, o feltro, com a carinha do Peixe. do Smile, né? Sim. Eu comprei, deixei até a marca do Peixe, porque pra mim era, pô, Peixe. Tá né? guardado. Não, já vendi. Que já, isso, era uma branca e uma meio chumbo. Você tinha que guardar essas coisas, você tem que Não guardar. dá, não, nada, deu nada. Aí vendi e era uma bicha, era muito difícil. Quando não, e outra coisa, você tocava. Me lembro quando eu fui fazer uma festa no Clube dos Sargentos com uma banda, Massa Rara, ao fundo, com o PA de caixa de um lado, o PA do outro. A banda terminou de tocar, disse, agora é com vocês, DJ Marcelo. Eu tava em frente, no meio das duas PAs, Sim. em frente ao palco, com os dois D35. Na época a gente usava pedaço de espuma de colchão. Sim, pra amortecer. Não amortecer, não fazer o hammer, né? Fazer a vibração. Menino, eu soltei o disco. Aí todo mundo olhou, o cassete já tava, meu Akai, né? Tava lá no ponto, dei play, pronto. Soltei o cassete. Não toquei com o vinil. Foi um efeito, cara, e ninguém percebeu. Mas são coisas que, assim, é impactante. Eu me lembro, isso foi um trauma. E Pra quem é marcou. DJ, ficou um trauma. Todo mundo olhando a pista pra você, foi uma cagada sem tamanho. Eu acho que hoje, assim, a tecnologia ajuda e atrapalha. Sim. Isso, é onde eu ia entrar. Porque hoje todo
mundo acha que o playzinho ali. Pois é. É onde eu ia entrar. Esse é o problema. Eu acho que essa amplitude do mercado de DJs hoje está muito favorável à tecnologia. É óbvio, a tecnologia Veio pra evolui. facilitar. Evoluiu. Muita coisa veio pra O que facilitar. era um CDJ, o que era um tocadisco, e hoje é uma controladora Não, o que é hoje você pegar um tablet, plugar na controladora que você- pega a tablet e você faz a festa. faz a festa. Com o streamer ali. Com uma Exatamente. plataforma de Agora- música. Veio muita pedrada, porque tocava com o computador. Ah, Pois normal. é, pois é. Um dia todo mundo vai tocar com o som. Na época da Electronite tinha muita crítica, né? A controladora estava entrando, Foi. fazendo sua A marca. minha acho que foi uma das Muita pioneiras. gente tava criticando. Ah, esse negócio de controlador Ninguém é muito queria. fácil. Quero ver no tocadisco, quero ver não sei o quê. Hoje tem cara que Era tá uma colecionando em discussão. casa. Você tem que abrir um programa só pra falar sobre sync. O Júnior Barros disse que vai trazer toda a história aí do CDJ, o que ele tiver lá. Ele tem um disse, "Eu acervo. vou levar. Ele tem. A gente vai botar na mesa, vai botar aqui na mesa e vai ser bacana. Ele tem. Marcelo, o Sync é uma ferramenta poderosa. Sim, É. eu nunca fui contra. Ele foi usado por um intuito, né? Isso. Na nossa Sim. época tinha o pit blame, né? Você tinha que dar aquele. Sim, né? Dar uma empurradinha. Hoje tem o joga aqui que você dá uma empurrada. E o Sync foi justamente para você evitar esse trabalho ali na hora. Você tá fazendo uma coisa profissional. Sim. E você Tá aperta tudo o tão sync, redondinho, você aperta 5 por numa Porque emergência. foi criado, acho que, para o mercado essa questão, porque o sync sincroniza, você não tem trabalho. De procurar o BPM Isso e tal. vai muito de acordo com o que você usa, como Só- você usa ele, né? Só- eu não sei como é que tá. Você tá usando o Tracto hoje. Usa o Tractor. Uso, Até hoje, né? Uso até hoje. Eu usei muito por muito tempo. É. Mas hoje não é só o sync. Não, hoje é produção. Hoje o sync, é performance, é produção. O sync ele só vai igualar o BPM. Isso. Só. É. Se você clicar play errado, Uhum. meu amigo, a música vai entrar Eu sambando. acho que eu vou muito além do que isso. Eu acho que você ser DJ, a depender do segmento, DJ não é só a performance. Até havia uma discussão sobre performance. Não é você fazer bonito performance, é você primeiro atender aquela pista. Você ter esse feeling de onde você vai tocar, seja num evento corporativo, um 15 anos, um casamento. palco Cara, grande, isso é uma o que for. cirurgia. Você tem que saber o que você vai tocar. Aí, o seu sucesso vai depender do seu feeling. Quem é ali? São pessoas idosos? São novos? Isso é que a galera nova não tem. Não. Então, assim, tô falando de forma geral, né? Não tem esse feeling. Não tem. Não tem. Não tem. É. Recentemente agora, essa semana, eu fui deixar um equipamento aqui perto. E aí tinha um jovem tocando, um DJ, um garotão. Cara, ele tava tocando literalmente, só putaria. Pois é. Pois é. Eu fui deixar um equipamento lá Uhum. e eu ouvi quando uma senhora passou na frente da loja e fez. Que pouca vergonha. Pois é. Tem música decente, não? Uma senhora que tava passando na rua. Mas aí é que tá. Eu vi uma matéria no jornal local, na TV, e eu vi um grupo de senhoras ensaiando dança de São João, já pro São João. E lá tinha uma DJ. Sim. E a DJ se posicionou como: eu sou especialista em forró. Sou Sim. DJ só de forró. Aí eu disse: olha. Bacana. Aí você começa a segmentar Estudou. no seu ritmo. Aí eu até agora, recentemente, tô com vontade de voltar a tocar em festas. E aí eu tô dizendo à minha esposa, aí eu falei com outro colega, DJ, eu disse: olha, eu vou voltar. Mas se eu voltar, quer queira ou quer não, eu só vou tocar anos 70, 80, 90 e 2000 para um público de até 50 pessoas e ponto. Não, agora isso abrange rock nacional, Sim. né? O Uma, cara além. podia Eu só quero isso. Você quer, é isso. É um públicozinho que gosta disso. Mas você sabe que isso aí já tá acontecendo, né? Pronto. Então, assim, se tá, eu Porque imagino que esteja. eu faço muito lá em Milagres, graças a Deus, né, Fabrício? Uhum. Cara, Pois é. acontece de ter as Mas você músicas falou que a do galera- cara do funk, tem público que é do funk. público. Essa garotada nova, a meninada aí de 15, tudo é. Mas a parada que eu quis dizer é que, tipo, o local Sim, não era favorável. não pra era isso. favorável para o que ele Tudo estava bem, tocando. tudo bem, é. O tipo Pois do é, evento, ele não tem essa noção, esse feeling. É. E muitas vezes, quando uma pessoa mais experiente vai falar, o que é que ele diz? Que nada DJ, só sei tocar isso mesmo. Na verdade, ele só sabe tocar, ele tá ali dando play e acabou. Pronto. Beleza, eu já vi cara mixar, play, levanta fade, baixa fade, levanta... Mas tava tão bonitinho, o feeling do cara, as músicas, tudo bem bonitinho, tudo bem encaixado, que ele não precisava botar um efeito, botar um... Entendi. dançando, né? Todo mundo dançando, todo mundo curtindo a festa. Eu já vi muito isso. É. Então,
Foi justamente isso que eu quis dizer. Não tinha necessidade dele estar tocando aquilo ali. Pois é. Não Então, se eu encaixava acho aquela Eu acho música. que precisa talvez se definir isso. E aí vai um recado para essa galera, né? Que eles precisam não ser mais um DJ, não precisa querer atender Estudar. a todo. Estudar, exatamente. Até houve uma discussão num grupo falando desses DJs mais novos, vamos dizer, né? Que tem aí seus 19 anos, 20 anos, está entrando. E aí eu falei, como é que esse cara tem a referência dos anos 70, 80, 90, Não 2000, tem. como ele tem? Aí o cara disse, não, mas ele estuda, Marcelo. Eu disse, concordo, de fato, ele pode estudar, ele tem que estudar realmente. Tem. Mas qual eram as músicas que Sim. eram sucesso, porque a gente, como viveu, a gente sabe, né? O que é que rola, o que é que não rola, é o Information, é o Raze, né? Enfim, é New Order, enfim, aí é YouTube, que todo mundo curtia e tal. E aí o cara tá começando agora, ele vai na linha mais atual, vai no Alok, vai no... Né? Não, quando vai em Alok ainda é muito bom. Mas é porque essa geração agora tá pra... E não é mais só... Marcelo, até pro cara conhecer a própria vertente, né? Porque Sim. aquela vertente teve uma história lá atrás, né? Veio, sei lá, do disco, do Perfeito. funk, do funk melody, né? Pronto, isso. Aí, você tem que estudar de fato essa história da música, né? Como foi as vertentes, quais são elas que tem. Pra mim, eu era da época dos anos 80, quando eu fiz Electronite, eu disse, o quê? Deep House? Eu me apaixonei pelo Deep House, eu acho que era... Eu não lembro qual era o DJ que tocou, eu fiquei Deep House. O Rafa Policarpo. Rafael Pronto, Policarpo. mas teve outro que tocou, que eu disse, caralho... A Eleva fazia muito Pronto, Deep eu House. adorava aquele sonzinho mais Clean. baixa, 108, 107, aí eu... Que Cara, diferente. eu enlouqueci por essa vertente. Até comecei a baixar o Deep House. Mas como muitas outras que eu conheci, que eu não conhecia, e eu entrava nos sites de baixar, eu digo, Sim. não, eu vou pro Trip. Eu acho até que o Fabrício tocou uma que eu até assim, eu disse, caralho, eu gostei dessa vertente aí. Foi Trip, não foi? Breakbeat. Breakbeat. Pronto, caraca. Que é uma vertente do Drum and Bass. Drum and Bass. Pronto, Drum and Bass era outro que Narciso. tinha... Mas a música, se você estudar e ouvir ela, você começa a entender a pegada dela legal. Mas você tem que aguçar isso, né? Você tem que ter abertura para aceitar algumas coisas. Mas a garotada de hoje não tem. Não vai. Você tá um drum and bass, não vai. Vai não. A galera hoje acostumou a escutar literalmente brega funk, funk paulista, Isso. né, que não é o funk americano. O funk americano é totalmente diferente. Sim. E agora como é o nome daquela lá que a gente tava no casamento? É o Pisadinha? Pisadinha? Piseiro? Piseiro. Também. Também, o Piseiro entrou na... Entrou, mas o Piseiro ainda, no meu ponto de vista, ainda é bacana. Tem uma música que é bacana. Mas ultimamente é só brega funk, meu irmão. Na verdade, Eu não... o público daqui É complicado. Tem essa também. É em todo lugar, né? Como todo negócio. É Não muito vou mentir, complicado. toco. Se pedir pra mim, eu vou tocar porque eu quero ver a pista dançando. Uhum. Mas dizer que o som me agrada, Eu fui Não. tocar num encontro de DJs na casa do Pedrosa. E era um churrasco. E eu disse, a gente só vai tocar. Foi eu, Rodrigo, Moisés e o Pedrosa. Aí eu disse, o Rodrigo Guri. Guri. Vamos só tocar nos 80, 90. Fui com o meu repertório. Pronto. Aí quando eu me espero, chega um monte de amigos lá do Pedrosa, né? Amigos da família de lá e tal. Bota um piseiro. Aí, Moisés, eu não vou não tocar piseiro. Vai, Marcelo, bota aí. Eu vou, não. Não tem que me faça. Eu nem piseiro tenho. Aí, mas eu tenho no meu computador, bicho. Aí quando eu me vejo tocando piseiro. Porque eles estavam lá tomando E uma... quando chega assim, diz, liguei o Bluetooth? Não. Mas piseiro, eu fui tocar. Eu disse, eu estou indo contra a minha... Porque não dá, não deu. Aí me filmaram ainda, disse, meu amigo, nunca mais eu venho tocar piseiro, que eu não... Eu digo assim, não é que eu não curto, mas naquele momento, a minha expectativa era tocar os anos 80, 90, a minha na mão. verdade, ali era um momento de lazer. De lazer, aí tocar piseiro, eu perdi... Tocar o que gosta. É. Mas tocar o que não gosta, deixa pra quando a gente estiver recebendo. Era lazer. Quando a gente estiver trabalhando, a gente toca o que a pista pede. Pede. Pronto. Aí eu toco o funk, toco tudo. Toco tudo. Mas é isso, são muitas histórias, são muitas coisas que aconteceram da música, né? Que eu consegui presenciar e acompanhar. E acompanho até hoje. Nunca saí dos grupos, né? Justamente para não perder o contato com todo mundo. A gente encontra, né? Relembra Sim. as pessoas e fez muitos amigos. Acima de tudo, hoje, o grande foco da gente, o Electronite, é a gente ampliar a nossa rede de relacionamento, né? Você sabe, você trabalha numa empresa, o Fabrício, aí a gente acaba fazendo um contato. Se eu souber alguém que quer, opa, Rafa, você tem aquela estrutura, Sim. a gente acaba fazendo O network. um network. Isso é importantíssimo hoje e é importante até pra gente estar indicando. Né? Facilitou muito. Principalmente os grupos, né? Os grupos, Hoje, Às vezes tem umas polêmicas, mas tudo bem. Mas... Polêmica é sempre bom. Da Ibope. Da Ibope, é verdade.
Então é normal. É Normal, normal. É. A galera tem que se acostumar que existe aquela pessoa que você não como é que é a palavra? Não tem Afinidade? afinidade, mas é um ótimo profissional. Sim, aí você tem que equipamentos ter bons, maturidade. Tem que ter maturidade. Perfeito. E hoje muita gente tem. Perfeito. Hoje no nosso ramo de DJs, Tem. tá muito bacana, porque fulaninho eu não gosto de fulaninho, mas pô, fulaninho toca bem, tem um repertório top, é excelente, pode contratar. Eu digo, às vezes a cliente vem querer debater preço comigo e chega pra mim, eu sou bem claro. Ah, beleza, aí tem cliente, hoje a maioria dos clientes fala, peguei o orçamento de fulano. Uhum. Pode fechar. Pronto, Não tem o que falar. Isso nunca vai, isso sempre vai existir, né? Essa questão de preço e de competência e de estrutura, né? Às vezes não. Quem está do outro lado, esse público que está alugando, não tem esse entendimento. Não. Né? Ele acha, como muita gente já se lascou por causa disso, né? De contratar um cara porque o outro cobrou, sei lá, 10 mil, o outro cobrou 2 mil. Ah, mas ele tá levando, quando chega na hora, não é. Não. Aí é perrengue. Sabe o que me aconteceu já? A cliente, na época que eu tava tocando no Dedó, o chefe Arroz. Tava tocando lá, a cliente viu, gostou, aí chegou pra mim e fez, quero que você toque na minha festa. Eu disse, beleza, vou tocar. Aí fechei com ela o contrato tudo direitinho. Ela já foi, pagou à vista, massa. Chegou no dia da festa, cheguei lá na festa dela, já tinha outro DJ. O nome do cara também era Rafael, que eu usava meu nome como meu nome normal, Sim, Rafael Alves. Rafael. E o nome do cara também é Rafael. Só que eu fiquei olhando pra ela assim e tal, aí o marido dela veio e disse, pô, ela fechou vocês dois sem saber. Ela esqueceu que tinha fechado com esse Rafael, aí foi olhar no WhatsApp dela, O outro Rafael, eu já lhe paguei, não. Fechou com o cara, pagou o cara também. Eu fiquei lá na festa, porque ela tinha me pago, eu fiquei. Peguei minhas coisinhas, sentei lá, fiquei no cantinho, quietinho. O cara esperou o parabéns bater, aconteceu, o cara picou a mula, irmão. Foi embora. Pois é. A mulher assim, cadê o DJ? Eu disse, ele foi embora, mas eu tô aqui. A senhora me pagou. No final da festa ela fez. Eu já lhe paguei já? Eu disse, já tá tudo certo. Ela disse, então não agrada mais, porque você ficou até o final da festa. Mesmo sabendo que já tinha outro DJ aqui. Fiquei. Tem você falou aí de um detalhe importante, de você ter esse entendimento antes da festa, esse alinhamento, que nem todo DJ, você diz, o valor é tanto, eu vou pra festa e toco, acabou-se. Mas não quer saber o que é que o casal gosta, o que é que o aniversariante gosta. Isso aí já acaba gerando um choque na hora que você vai tocar lá, né? Fiz uma reunião eu sempre dizia, com o noivo que ele já disse como é que é o estilo e tal. Importante, né, Marcelo? Muito, esse brief. O cliente conheceu o DJ. Exato, é importante. Olha, você tem alguma preferência, algum coisa para ficar marcado a história de vocês, Ter o feeling. Né? Porque também não quer dizer que o cara cobre alto, que quer dizer que o cara é um cara bom. Tal. Sim, não, Não, Então, já vimos em milagres acontecer. O cliente saber quem é o cara, mostra um vídeo seu tocando alguma coisa, porque eu já vi, sinceramente, DJ cobrar um absurdo, que você olha assim, nossa... Não vale o que foi cobrado. Sim, era o objetivo do clube do DJ era criar um release para o DJ, quando por exemplo, dar um bar da praia do José, que quer contratar um DJ, olha... No nosso clube do DJ, como se fosse uma agência, né? Sim. Nós temos o João, não era o Pedro, Book Rosa não, mas... mas tinha aqui... Temos aqui esses DJs, esse aqui ó, toca desde os anos 80, esse aqui tal, a linha dele é mais essa, nós temos esse, olha, todos são certificados, então você pode... Tem um portfólio, né? Ter um portfólio e você apresentar aquilo ali, essa era a intenção, né? Mas sim. passado já foi. Já foi, a galera não aceitou bem, mas quem sabe, isso aí, o projeto ainda tá. Não, tem tudo, tem até o estatuto já tá pronto até hoje. Quem sabe isso aí... sabe? Daqui saiu... Então, a intenção da galera, a galera fez, não tô lembrando quem foi que disse, acho que foi você, Fabrício, que disse, será que a gente vai conseguir reatar essa galera de meu irmão, era massa, muito provável, mano, não sei o quê. Muito provável. A ideia do... Você fomentar isso. Desse pod, é isso, puxar lá. Quer uma água, DJ? Quer uma água? Aceita. Vai falando, vai contando sua história aí. Mas antes de eu ir buscar água, me diga aí uma coisa. Sério mesmo. Sem polêmica. O que é que... Não, ainda não é polêmica, não. Polêmica vai ter uma galera aí que vai vir pra polêmica. Mas vamos lá. Inspirações. Sem ser DJ Peixe, você já falou do peixe. Não, mas assim... Mas como foi que você começou? Não, caramba, isso aqui, essa linha aqui, na sua época,
foi esse artista aqui que... Cara, quando eu comecei não tinha nenhuma referência de DJ no mercado, assim, né? Primeiro Obrigado, que a Fabrício. gente... Eu tava falando com o meu ex-sócio recentemente agora, falando com ele por telefone, e falei, cara, como é que nós tínhamos tanta festa pra fazer, principalmente no Champanhe? Pra você ter no Champanhe, era um salão que tinha ali perto do Marcel Shop, ali perto do Divina Gula. Era um salão muito frequentado. A gente deixava o som na sexta, só tirava no domingo, porque já tinha 15 anos, assim, direto lá. Um encaixando no outro. Um no outro. Mas eu disse a ele, cara, como é que na época a gente... Eu fiquei pensando assim, como é que a gente fazia agendamento de festa se não tinha celular? Eu pensei, Marcelo, porque o fulano ligava, mas no telefone fixo eu atendia, porque eu tinha... E confiava, porque não fazia contrato? Não, que contrato? Era Eu tinha só no telefone eu aqui. tinha minha agenda com festa no Champanhe, festa no Via Láctea, festa não sei E aonde. chegava lá e acontecia e recebia. Isso, a gente só pagava na hora. Não era pagar, raramente pagava antes, né? E eu digo, não, vamos fazer. Então, assim, como é que nós fazíamos? Mas não tinha. Na época você não tinha, tirando de fato, o Peixe era um cara que tinha, ele estava muito mais à frente com os eventos que ele fazia, Sim. com aquela carrocinha smile dele, não é com aquela. De fato, ele sempre foi uma referência pra gente. E o prazer de alugar som fez com que a gente ganhasse uma grana que a gente não esperava. Eu ganhava dinheiro assim. Vou chutar hoje aí na casa, vou chutar sozinho, tirava 5 pau por mês. Hoje, assim, que eu dizia, eu não tinha, eu morava com meus E pais. 5 mil na época era 5. Não, mas não, isso eu tô falando como se fosse hoje, né? Ah, tá. Aí eu, Sim. vamos pra pizzaria, pagava pizza pra todo mundo. Eu não tinha com o que gastar. Quando não, era investir no som. Sim. Aí a gente ia fazendo um upgrade, que é o que todo mundo faz, né? Sim, Não, sim. vamos melhorando, né? Mas eu não tinha. Agora, depois de um tempo pra cá, sempre foi pra mim o Peixe, em termos de mixagem de pé, eu não sabia nem o que era a performance da galera. Eu mixava, acho que quem me ensinou foi o DJ Sandro, que era amigo do Douglas, amigo da gente, ele me ensinou o lance das 8 batidas, né? Sim, 8. 1, 2, 3, 8, aí você vai entrar e tal. Aí eu, porra, como é que faz isso? Pra poder mixar. E quando não, no meu Polivox eu empurrava com o dedo, né? Depois que entrava mixado, eu soltava o dedo, a música voltava, né? Mas eu não tinha referência. Dava aquela acelerada no dedo. Desacelerado, é horrível aquilo, é ridículo. Né? Mas enfim, mas aí a gente fazia, todas as configurações eram meio padrões, a gente fazia a Richard Clayman para começar os 15 anos, Sim. naquela época só tocava teclado, né? Enquanto ia ter a valsa, e depois da valsa aí vinha A tudo bagaceira. a bagaceira, né? E não tinha hora, né? E até... Eu sempre trabalhava com 4, 5 horas, mas não tinha. A gente tinha que Até atender amanhecer. ou tocar. Eu já vi Moisés ficar na pista tocando. Pra 2 pessoas. 6 horas da manhã. Pois é. Moisés acaba, meu nome. É, E ele disse, acaba. DJ, só quando o último sair. Os segundos. Quando chegar a história do aeroporto. Não, vai vir amanhã, Moisés. Moisés Vem é amanhã. um monstro. Um cara que eu conheci do nada. Eu vi ele tocando no casamento de um amigo meu. E aí foi a primeira vez que eu vi um cara tocando não só o house music, mas misturando o nacional. Quando eu vi as mudanças as viradas e as músicas, as coisas. Como é que quem ele esse faz cara? Aí um amigo meu que trabalhava comigo na TV, era o casamento dele, e disse, Moisés, quem é esse Moisés? Que eu, não, né? Eu só sabia que ele era do aeroporto. Sim. E de fato, assim, eu fiquei fã. Quando eu chamei ele para o Electronite, que ele fez a abertura, que não sei o quê, eu digo, meu irmão, ele fazendo os squashes, né? Que ele adora fazer. E aí eu realmente eu fui me descobrindo muita coisa, né? A gente nunca sabia. E aprendendo. Aprendendo muito, eu não sabia muita coisa. Eu fui aprendendo No Electronite eu aprendi muito Muito, vendo. Vendo muito. todo mundo. muito. Oxe, Aprendi o muito, Gunga e outros me ensinaram muita coisa. O Tractor, para eu mexer no Tractor na Vixe. época, o estúdio, o Pioneer, como é o Cerato, vixe, foi eles me ajudando, a galera Aham. me ajudando. Mas assim, eu acho que muita gente passou por isso, né? É. Mas é volta aquela conversa da gente. A gente buscou estudar. Uhum. Buscou aprender. E, pô, o que é isso aqui? Pô, o Tracto, pô, bacana. Mas aí a gente viu o Gunga fazendo aquelas performances acho que é o S1, É. né, da Tracto, né? É. O mix é grande. O Gunga tem uma resenha. É uma resenha. Eu gravava todos os programas do Estúdio DJ e ele queria pra ele, né? Eu falei pra ele isso, inclusive. E aí ele chegou e disse, Gunga, tô com todos os programas do Estúdio DJ pra você em vídeo, pra você guardar no seu arquivo, porque eu guardei pra mim, né? Inclusive eu tenho todos os programas de Electronite guardados. Todos, do começo ao fim. Joga no YouTube, cara. É, pois é. Aí eu cheguei pro Gunga e disse, olha, eu vou deixar meu HD com você, com todas as minhas músicas e meus samples. Ele, Léo. E você copia os vídeos pra mim? Eu disse, copio. Aí eu Ah, levei pra tu- sala, aí eu copiei.
Aí eu tinha lá, não, Shazam, eu copiei a pasta dele de sampler, de vinheta, de música, tudo prontinho. Aí, joguei pro meu HD. Ele disse, por que tá demorando? Eu disse, meu amigo, tá lento aqui esse HD. Aí eu dei o HD pra ele, aí depois de anos eu disse, copiei todas as suas vinhetas, seu sampler. Tenho até hoje as vinhetas. O Fabrício tem umas histórias assim de copiar o CD. Copiei. Não vou mentir, agora eu não posso mentir mais, não. Eu copiei mesmo. E isso lá na rádio. Na rádio TV. mesmo. Enquanto ele tava fazendo o programa, eu copiando o HD dele todinho pra mim. Ele, seu safado, meu amigo, relaxa. Agora é difícil tirar a música do Moisés ali. Pegar o HD dele, você não tira ali, dá choque, meu amigo. Dá Você choque. botar seu pendrive. Mas o Fabrício sabe fazer uns esquemas aí de tirar aí. Pague via rede, Wi-Fi, é? Eita! O programa é pau duro, rapaz. Mas voltando à referência, assim, minha referência de fato é o peixe. E aí o Electronite foi que foi me trazendo pessoas que eu fui vendo ali, fui aprendendo. Mas se for referência em relação ao projeto Electronite, para mim foi o Dance Mix, o programa do Alex Hunt, na balada, sem sombra de dúvida. Para mim era um Na programa... balada Jovem Pan, até hoje eu escuto, cara. Jovem Pan, Fernando Martins, que fazia o na balada local aqui, que era inclusive contra a rede, não permitia. Sim. E depois a Jovem Pan perdeu a concessão porque fazia um programa local na balada. O Fernando Martins é um fera. Foi um dos que não conseguiu ir também, depois ele foi para Arapiraca. Mas é um top, um DJ top, mas não conseguiu vir realmente. Você tocou no dia, no dia, inclusive, eu lembro como hoje, que ele não pôde vir, eu chamei você, ele fez até um vídeo se desculpando. Mas a referência é essa, entendeu? E hoje eu tenho vários amigos que entendem de muita coisa, tem assim, que tocam. Eu não tô mais na onda assim do... E se a gente conseguisse um programa em alguma rádio aí? Então, isso E aí? engraçado, isso vem batendo na minha porta. Um programa não, um espaço, né? É, Um mas espaço numa isso rádio. vem batendo na minha porta, vem me acompanhando e batendo na minha porta, né? Como eu estou ainda no mundo empresarial, tem até um investidor que comprou agora recentemente 3 rádios, a 96 e as 2 que era do Bulhões, né? Que é a 97, que era a antiga Maceió FM, e a Jovem Pan, antiga 102,7, que agora é Jovem Pan News. Sim. E a Maceió FM, antigamente, que virou Mix, depois virou Eu não Antena sabia 1. disso aí. Pois é, ele comprou as 3 rádios, e agora ele está à frente dessa, e a 96 Então também. a Jovem Pan vai... Jovem Teoricamente Pan vai voltar. News. A News. News, só News. A 97.7, ela agora Que era Mix. era a antiga Mix, que a Mix agora é 98, que é da Gazeta, É, né? da Gazeta. Agora é a Gazeta, pronto. A 97.7, ela hoje está como Maceió FM, está com a rádio, se você ouvir, está aí com um internacional rock, umas músicas alternativas diferentes. A 96 foi comprada, mantém. Outra rádio foi vendida, a Nova Brasil, Sim. que era do grupo Marquise, é um grupo E forte. teve rádio que era AM, que teve canal que era AM, que foi pra FM também, né? Alguns, aí vi aumentou o que dial, né? aumentou, Aumentou. A concessão é muito... Sempre tem alguém por trás, né? Aham. Mas essas 3 rádios tem, e aí inclusive, tô em contato sempre paquerando ali para tentar Na Mix. um encaixe, Não, né? na antiga Mix, na Maceió, né? Na Maceió, Maceió. que aí vai ter uma programação local. Mas assim, vai depender muito da bandeira que ele vai colocar. Aí ele tá estudando aí qual é a bandeira que ele vai usar. Por enquanto tá como Maceió FM, programação totalmente local. A Pajuçara FM eu acho que não dá mais, porque... Não que eu fique com as portas abertas lá de boa, mas eu acho que não encaixa mais, entendeu? Tem Sim. o futebol, inclusive não sei se você lembra, quando tinha o Eletrônico, tinha futebol, não tinha programa, era muito complicado. Mas eu acho que lá não tem. Mas, enfim, até a Mix, eu não sei se foi a Mix, chegou a ter um programa de música eletrônica, quem fazia era o Pitão. O Pitão e o... que é do Lopana, que toca no Lopana, o Carequinha, Felipe Vieira. Felipe Vieira, Sim, sim. também tocava lá num programa de música eletrônica. Eu lembro. Ele Não, criou. não cheguei aí lá. Durou mas- pouco tempo, mas ele Mas tentou tinha. fomentar. Foi. É porque aquela história, na Pajuçara eu tinha liberdade de fazer o que eu quisesse. Sim. Botar as vinhetas, a propaganda, E fomentar na você televisão. levava a galera... O que cativou mais ali, no meu ponto de vista, foi levar a galera dentro Dentro. do estúdio. Isso. Né? Isso, os agregados, não, eu fui muito. Não foi, pô. Ali era uma farra. De era ficar uma lá farra. sentado só escutando, dançando, curtindo e acabou-se. Era uma farra. E eu me sentia muito
honrado em ter a credibilidade do grupo, né, da TV, e me dar essa liberdade de deixar as pessoas entrarem, eu Eles coordenar aquilo gostavam, ali. gostavam Gostava, do programa? escutava eles? escutava, muita gente me escutava, cara. E eu não tinha noção do alcance que tinha. Depois é que eu fui vendo, você, porque eu era zero pra locução, assim. Qual é o meu perfil? Como é que eu vou me apresentar? Como é que o cara vai... É que nem aqui é mais descontraído que a gente tá aqui, né? Mas numa rádio que tem milhões de pessoas assistindo, Sim. como é que eu vou me comportar? Eu Não, tentava, velho. Inventava o inglês errado. Lembra do meu primeira mas vez que eu fui, todo não? mundo. Pra falar, isso aqui, todo tremedeira. mundo. Porque assim, você não tá com ninguém ali, mas É. você sabe que tem muita gente ouvindo, né? Sim. Né? E além disso, a nossa turma sabia que tinha outros DJs ouvindo, Aí, se sentia a olha. responsabilidade. Cara, eu não posso fazer cagada. Eu dava cagada quando eu dava uma sambada. Que merda. Mas que tem um merda. programa do Marco que é Quem Nunca Sambou. É que... Até hoje, irmão, eu erro. Vai, sabe o que é que eu erro? É pra colocar a música no deck 1, eu boto no deck 2. Aí é pra botar no deck 2 que tá tocando, mas tá tocando no 1. Aí eu vou lá e Eita, carrego no outro. Aí a música para do nada. Mas É é o isso. TDAH quando bate assim. Que naquela época a gente não sabia o que era TDAH. Não. Mas era muito bom, velho. Assim, são muitos momentos, muitas emoções, são muitos projetos. Assim, eu confesso que, por exemplo, esse projeto que você faz aqui, que você está fazendo, isso é nostálgico, você fomenta, você traz de volta a galera. Eu espero que dê muito certo, né? Eu torço muito Com fé em Deus. que a galera venha, que curta, que seja algo que una as pessoas, que isso vire algo muito maior, né? Essa é a ideia. Eu acho que tudo que se traz para fomentar é legal. Agora, de forma que aproveitem, né? E invistam, né? Porque não é fácil. Não. Você fazer isso aqui, por mais que seja um eletronário, você fazer um podcast, eu estou vendo sua estrutura aqui, você tem um custo, você tem uma Sim. operação, você tem o seu horário, você tem tudo. Tem aqui Sim. o Fabrício, tem, né, iluminação, você tem energia, você tem... Tudo. Eu confesso que eu tava com muita vontade de fazer. Já tem anos que eu tô com vontade de fazer o podcast. Só que eu não tinha um espaço bacana e tal. E aí eu conversei com a minha esposa. Aí a gente se mudou pra cá e disse, pô, tem espaço. Eita, Aí agora. eu disse, tu vai usar aquele espaço ali? Aí ela, não, eu disse, vou fazer o Agora. estúdio. E é espaço Mas grande. eu me aperrei. Aperrei, ele falou, não. Estamos aqui. Estamos aqui. É isso né? aí, cara, é isso aí. E o meu intuito não é nem eu quero a história, como eu tava conversando com muita gente que tá me perguntando. A gente encontrou com um DJ do Rio de Janeiro, né? O Tal, DJ Tal, aquele abraço. Já disse, quando ele disse, quando for no Rio de Janeiro, me procura que a gente vai lá no programa lá também, que ele também tem um podcast. Bicho, faça. Disse, velho, eu quero história, eu quero isso aqui, eu quero confraternizar com a galera, quero reunir a galera. Então, o meu intuito realmente é esse, é a gente conversar, a galera que não conhece vai conhecer, porque Sim. hoje o YouTube, meu amigo, É. qualquer pessoa tem um smartphone, tem um notebook, tem uma TV que é smart em casa, bota ali, a maioria das pessoas que eu conheço, chega em casa, vai fazer alguma coisa dentro de casa, bota no YouTube, bota uma música pra rolar, bota um podcast, bota lá pra Hoje rolar. a gente faz muito isso, a gente que gosta de música, a gente sempre É. bota ali o canal DJ, né? Bota um DJ Willinha, né? Sempre pra estar assistindo, pra ver as mixagens. pra Nelsinho do Rio de Janeiro, direto. Ontem a é. gente tava aqui conversando, tava brincando, e tava rolando podcast aqui no tablet, aqui toda hora. Outra coisa interessante que nós fazíamos, eu imagino até que você possa até fazer, de repente, um podcast com alguém online, mas Sim. o Electronite a gente trouxe a Dani Andrade, não era uma DJ daqui de Era. Maceió? A Dani era daqui. Era daqui, foi embora. embora. Mas aí, como eu soube que ela era uma referência como mulher, acho que era Dia da Mulher, inclusive. Foi. E eu disse, DJ, você não pode não tocar. Faz o seguinte, monte os sets, crie os sets, mande pra mim pronto e grave os áudios pra mim, mesmo no celular. Que aí aqui ela grava aqui as aberturas ou as respostas das perguntas e a gente edita e deu certo. Deu entendeu? certo. Eu acho que eu trouxe ainda umas... ela é gigante. E eu trouxe ainda aí uns... Sabe por onde é que ela anda? Tu segue ela. Rapaz, outro dia eu encontrei com ela, inclusive em Tá Maceió. Não, acho que em algum evento específico eu vi, a Dani Andrade. Agora, Aqui em Maceió. Aqui em Maceió. Mas ela não tá aqui, eu acho que ela tá realmente fora. Vamos ver aí, depois a gente traz aí também. Mas eu trouxe alguns DJs de fora realmente
nesse formato, de gravar o áudio, você vê, né? Sim, A sim. mobilidade, como é possível fazer, né? Trazer alguém de fora para tocar dentro do programa, Sim, mesmo sim. não estando ali presente. Mas o objetivo, claro que presencialmente é muito melhor. É, Né? a vibe é outra, mas também não é ruim. Não, não. Não é ruim, não é ruim. não, Você não. tá tocando específico ali pra aquele Exato. programa, é bacana. É. É. DJ, dizer um negócio pra você. Hoje, a tecnologia, pra gente mudar um pouco do assunto, a tecnologia hoje tá facilitando muita coisa. Uhum. E eu vejo tanta gente hoje que a galera tá tão unida, não sei se você tá acompanhando, mas a galera recentemente foi pra São Paulo Sim, eu vi, e acompanhei. os caras tava lá comprando equipamento tudo novo, coisa mais linda, tudo maravilhoso, tecnologia, um ajudando o outro, tal, estudando. A galera empresária, tipo o Narciso. Narciso é um dos, Eu vi, um dos eu vi o apoiadores aqui. Narciso. É, Velho, o Nicolas cresceu de um jeito, Caroço, Tuca. é. A galera tá de um jeito, Tiaguinho Bis, nem se fala. É. Né? E a galera tá crescendo de um jeito que eu fico me perguntando, onde é que isso vai parar? Duarte também, né? Com Duarte, tela é. agora, com a tela. É, grande. Duarte viajou, foi comprar painel de LED, Foi, tá painel aí, de tá LED. todo mundo. É. A Move também no mercado, o próprio Caroço e o Tuca dando show aí em iluminação também. Eu fiquei sabendo aí, né, que tá a rodo. Uhum. Então, velho, isso é bacana. E você não pensou em quando você voltar numa parada meio que DJ específico? não. Tipo corporativo você ou falou, 15 anos Não. Se eu voltar, eu ia investir, vai ser numa coisa mais resumida, mais compacta, de pra fato. tocar. Pra tocar naquela festinha de beira de piscina, Sim. copinho na mão, Ah, famosa, terapia. famosa pro party. Dipzinho ali, a galera, Sim. né, com o pezinho ali, mas aquele grupinho de 30, 40, 50 pessoas. Inclusive já ligou. Você faz festa Marcelo? Eu disse, faço, tô voltando a tocar agora. Só 60, 70, 80, 90 e 2000. Fácil. E aí faço, não tem problema. Agora o meu formato é esse aqui. Entendeu? Só não adianta toco isso. botar piseiro que eu não vou botar, né, Mas tem que ser assim. mas eu vou seguir nessa linha. Agora, é claro, assim, não vou investir ainda. Não dá para acompanhar. A controladora cada vez mais está evoluindo. Não dá para. Tá muito caro. Tá tudo. Assim, de fato, a tecnologia vai evoluir. A inteligência artificial, quando entrar nesse meio aí Já entrou. digital, pronto. Então. Já entrou agora os streams, você Os tá streams, sabendo? tá, Não, tá não, aí. os streams não, os stems. Os stems, os o streams- Tractor já tem os stems, que são as músicas separadas. Isso. Você o separa Tractor lá. já tem, já. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Você já comprava a música ela separada por Não, instrumento. agora não, agora é diferente. Você não Sim, comprava... você pega a música e você já faz o corte. Qualquer música eu tenho ali é. um botãozinho que eu É só no vou lá... Record Box, né? Já É no- Record Box, Cerato. Na minha época era o meu sonho e hoje eu vejo muita É, gente o meu. usar isso. O meu. Então, eu na minha. Eu tenho a F1, né? Que é um sampleador com 64 pistas. E você pode fazer isso, na verdade, né? Sim. E a minha. É porque eu não consigo. Eu não tenho mais. Tempo. Não, porque eu tenho um filho em casa, e assim, se eu fizer, até ele gosta de tocar, tal, de brincar, tal. Mas assim, eu teria que produzir as vinhetas, montar. Sim, né? sim. Mas eu sou louco, o Fabrício acabou de falar, de você montar, né? Você Aham. criar a música com vinheta, com a entrada, com saída, com percussão, com a batida. Mas sim, eu tô acompanhando essa evolução. Mas eu acho que até muito mais que isso. Você vê a controladora da época e a controladora atual, o que se tem hoje, Não, é. né? Assim, o equipamento e o valor que se tem, né? Assim, eu comprei, acho que a minha por R$1.000 e poucos, uma T1, 1.500, 2.000, não, 2.000, 2.500. Depois a S1, a SX... Que na época, 2.500 era dinheiro. a SX foi 3.000, mas assim, comprei. Hoje é 15 pau, sei lá, É. 16, uma boa Eu controladora. né? tava com a XDJ RX1. Eu tava um pouco limitado ali e tal, mas era bacana, porque pegava pendrive e tal, beleza. Perfeito. E aí eu já tava a fim de vender. Aí vendi, e aí eu vi o Gunga tocando com a Rev 5. A Heavy eu já vi a dele. Pô, o Gunga tocando com a Rev 5, e aí, DJ, é boa? Ele, top, gostei de verdade, pô. Não tem o que falar, o Gunga aprovou, comprei um igual. Pois é, Comprei mas eu igual. digo assim, tá avançando demais. Assim, a tecnologia, a iluminação, a gente tira por esses shows de grande sertanejo, que você vê aquele montagem de palco, você vê o show da Lady Gaga ali, você vê o Alok vai fazer um show agora, se eu não me engano, Alok no Rio, com drone, com show de laser, não sei o que, assim, Audiovisual. literalmente é um audiovisual. show, né? Um show. De fato, tá aí. A tecnologia não é barato, Não. mas assim. Mas quem tem acesso, Sim. Né? Aí vai de cada um do que você vai investir.
Ah, cara, mas pra você cobrar quanto, né? Aí o cara vai cobrando, não, eu faço por R$ 500 a sua festa. Eu levo tela de LED, controladora, toco 6 horas na tua festa, né? E já aconteceu da cliente chegar e disse, fulaninho, você me cobrou X. Fulaninho me cobrou B. Hum, B, quando eu digo, é muito mais barato. sim. Eu disse, feche. Pode fechar com ele. Pois é, Chegou no dia da festa, o cara nem foi, nem atendeu o telefone. pois é. Ela ligou pra quem aperreada. Pra você. E aí, Já saímos muito daqui correndo. correndo. Essa Pra não deixar a cliente na discussão, mão. isso vai existir e vai cada vez mais. Isso não é só no som. Eu tenho um negócio, fazendo um adentro, eu montei um negócio de personalizados em casa, fazendo caneca, camisa. Eu ia até trazer, antecipando, eu ia trazer uma surpresa. Eu não tive tempo porque eu não tinha sua logomarca. Mas eu ia fazer a sua caneca. Não, vamos fazer um negócio Eu ia dar um bacana. caneca a você. Conversa, né? Corta aí. Gostou, Fabrício? Eu ia dar pro Fabrício também. Mas aí não deu porque a sua logo do Instagram, ela tá em baixa resolução e tá com fundo preto. Enfim, eu precisava transformar em vetor. Mas eu montei um negócio de personalizado. Bom. Quando eu montei, a minha proposta foi na pandemia, era não vender caneca igual a todo mundo. Porque todo mundo, quando vende caneca, bota um celofane, um laço, não sei o quê. Não, eu trabalhei no Palato, eu fazia as embalagens. Eu disse, não, vou fazer uma caixa, a caneca vai deitada. Aquele padrão vai Apple. deitadinha, vai com a etiqueta dizendo se vai ou não pro micro-ondas, o Sim. cuidado com ela, vai numa sacola, papel triplex e tal. E eu comecei a vender, e assim, por exemplo, minha caneca custa R$ 45. Eu só compro caneca importada. Tem a nacional e tem a importada. Aí o cara vende por 25, R$ 30 a caneca. Aí, mas Marcelo, eu digo, pode fechar. Agora, você viu a minha embalagem? Não, mas a sua embalagem. Mas você me vende só a sua embalagem? Não, não vendo a minha embalagem, eu vendo com a caneca. Mas eu digo assim, você É uma experiência, não é pronto. o produto. Exatamente. A minha ideia era ter uma experiência, né? De você entregar, não é só Sim. uma caneca, é o presente, né? É tipo o cara que vai comprar o Personalizado. iPhone, que tira aquele lá, que tira o plástico, aquela Exato. experiência de abrir a caixinha. Parece Perfeito. que A aquela caixa experiência vem a vácuo. é- Box, né? Parece que a tudo, caixa tudo. vem a vácuo, né? Mas não é. Tudo que você se compra quando você É. lacra. Agora, É prazeroso. essa experiência. A mesma coisa você tá trabalhando com som aí, tá entrando no mercado. Não seja mais um DJ, né? É. Tente se especializar, estudar e fazer algo diferente. Ah. Né? Ou realmente num segmento, ou se você vai tocar todas as vertentes, seja bom em todas as vertentes. Saiba cobrar, saiba ver o seu preço, porque o cara cobra E evoluir. R$ 30, a caneca custa 12. Aí você tem tinta, papel, não sei o quê. Quando Energia. a pessoa ganha R$ 5 na caneca. Eu digo, eu não vou ganhar R$ 5. Eu não vou passar aqui um dia fazer uma caneca, eu vou personalizar, eu faço tudo que o cara quer na caneca para ganhar R$ 5. É isso Não, em tô qualquer fora. área. Em qualquer Em área. qualquer área. Aí o cara aluga o som, que eu já vi gente alugando para hotel aí, tocando no hotel, ganhando R$ 200 mais alimentação. Pô, velho, assim, E às beleza, vezes- mas só a E controladora às quebrar... vezes nem tem alimentação, né, Fabrício? Pois é. Eu já vi o cara negar água, cara. Pois é. E Negaram água. aí a controladora quebra. E aí? Ah. Né? Pois é. Pronto, R$10.000. Você vai ver. Pronto. R$10.000 em Rev 5. O velho cliente chegando, né? Com um copo de uísque. Em cima. Toca forró, hein, Toca Marcelo? forró, pronto. Derruba ali. É isso aí. O Arthur Assim passou como por um, laser, assim. ali como iluminação, queima, LED, cabo, fio, enfim, uma série de fatores. Roubo. Você Demais. está sujeito a um roubo, a um assalto, né? Demais. Então a galera precisa entender, isso é um negócio. Só que é que nem um microempreendedor que montou um negócio, como seja de caneca ou qualquer coisa, de fazer camisa, monta um negócio, mas você não montou um plano de negócio, uma proposta, como você vai fazer, calculou o seu preço, não, vou alugar som, não, meu pai vai me dar minha controladora e eu vou, né, e vou ganhar dinheiro com Papai, com DJ. papai me deu nada, não. E outra, né, Marcelo? Como eu costumo dizer sempre, você não está vendendo o DJ, você está vendendo memórias, experiência. Sim, Para aquele momento X ali. que não volta Então, mais ali. O cara experiente que tem um filho ali da pista que quebra a quarta parede, né? Isso. Você, Venha falar aqui, venha falar aqui. Como a gente dizia. Pra galera ouvir, cara. antigamente, Liga esse microfone aí, liga aí, é só mais ligar aí. ó. antigos, mas tá captando aqui. Tá legal. captando. É a terceira música, né? A quarta parede quebrada. Você tá ali participando tanto mandando energia pro público, quanto o público mandando energia para você. Isso é que é O DJ. prazer de você estar ali, você faz a integração com a pista e você está Beleza. envolvido ali. E a galera começou a. Performance é legal, É. top, maravilhoso. Mas tem um Pra momento. quem gosta. Se você conseguir quebrar a quarta parede lá,
você mandar o terceiro som, a galera olhar pra você. Parando. Quantas vezes eu tava aqui filmando, hoje eu tô mais de filmmaker do que, né, outra coisa. Eu tô aqui filmando e a galera tá olhando aqui pra câmera. E vibrando. É isso aí. A gente sente a energia. Pô, Já Sente passei energia, por isso, sente eu energia. passei por isso. É uma emoção sine qua non. De fato, eu já também fiz um Réveillon uma vez para uma família. Comecei a tocar 9 da noite e eu era sozinho. Montei estrutura e iluminação, laser e tal, numa residência. Eu terminei a festa às 7 da manhã. Eu tava o caco, mas o dono da casa chegou, pegou o microfone e disse: eu queria parabenizar aqui o Marcelo, porque eu nunca vi uma pessoa para tocar sem intervalo nenhum, de 9 às 7 da manhã, sem parar e animando todo mundo. Aí aquilo ali, assim, é um prazer, assim, dizer, caraca, meu irmão. Eu tava esgotado, mas ali parece que é um, né, Não, aí meu você irmão. faz, cara, botei pra quebrar. Eu não esqueço nunca desse Réveillon, porque de fato eu botei de tudo, forró pé de serra, botei tudo. Piseiro. E eu fui descobrindo. Tinha Piseiro não piseiro, tinha não, piseiro na não, época, na na época época tinha piseiro não. Na época era forró. Era. Rala o bucho e forró. Mas assim, é um prazer. É por isso que eu digo, não é tocar, não é você ter uma controladora e tocar numa festa. Cara, saiba onde você tá entrando. Por isso que eu digo, tem lugar que eu digo, bicho, eu não vou tocar. Eu não sei. Um DJ, amigo meu, me convidou pra tocar num hotel. Bicho, eu não tô podendo, você pode tocar pra mim no hotel, amigo nosso. Aí eu pensei, velho, não vou. Eu tô há muito tempo sem tocar. Um hotel é uma linha que eu não tô por dentro, que é uma linha mais atual, né? Eu sei que eu vou tocar minha categoria ali, meu retrôzinho. Mas eu sei que tem gente ali que não é de retrô. É turista. Turista vem com sertanejo, vem com pagode, e eu não tô por dentro da atualidade. Mas e eu não vou tocar. você sabe, a gente tem um parceiro nosso que é o Alex Goodman, né? Ele daqui a pouco deve estar chegando por aí. Ele só toca, a maioria dos eventos dele é tudo hotel. Ele toca todos os dias. Todos os dias é um hotel diferente. Todo dia, literalmente. E algumas vezes eu precisei substituir ele. Eu tava com esse receio. Disse, Alex, eu nunca fiz no hotel e tal, porque... Aí ele disse, DJ, você vai tocar o que você gosta, música eletrônica. É isso aqui. Eu tenho o próprio nosso amigo James B, eu tenho muito pra Ipioca Beach em algumas oportunidades. E ele toca retrô e todo mundo curte. Todo mundo curte. Aí quando eu comecei a fazer, eu fiz um tempo lá também no Ipioca Beach, dia de quinta-feira. Antes da pandemia eu tava fazendo lá. Aí foi que eu vi, disse, caramba, bicho, aqui, querendo ou não, eu toco à vontade. Eu faço meu repertório de música eletrônica que eu gosto, que eu acho que... mas a primeira reação da gente é não imaginar isso. Não vou imaginar. Eu não vou atender. E eu sou muito responsável. Eu não vou pra fazer uma besteira lá. Então, mas aí é o medo. Mas vá. Vá porque a experiência é bacana. Quando tiver uma oportunidade, vá. Mas eu não... É 1 horinha, 2 Mas horinhas tem ali. mercado vá. hoje. Hoje tá entrando muito clube aí, muita coisa, muito hotel. Acho que tem mercado aí. Tem. É isso aí. O Alex Goodman mesmo é especialista. A especialidade dele é hotel. O cara toca em hotel Ele tem todo um dia. projeto também, Marcelo, Que é o sax. Electronic Sax. Cara... Bom, eu não sei se é o mesmo, né? Eu Ele é o fui filho já do Alexandre. É o filho do Alexandre. Alexandre da Golden? É o filho do Alexandre. Não conheço, não. O filho do Mas ele Alexandre toca de controladora mesmo. de controladora mesmo. O Juan, que é do sax. Não, eu conheço um do sax que toca no Hotel Ponta Verde do Francês. Tinha um cara que toca lá. Agora ele bota o Ele bota playback e ele Não, vai não. no sax. Não. O projeto do Goldman, ele toca. Ele toca e toca mesmo. Controladora É show. E é diferente dos outros caras, não falando, mas que cada um tem sua especialidade e é diferente um do outro. Muita gente acha que, fulaninho também tem um projeto que é de sax. Tá, mas não é igual de fulano. Não é. E o Juan e o Alex, você precisa ver pessoalmente. É coisa de louco nos casamentos milagres. Eu realmente tô Oxi. por fora. Fabrício editou um vídeo desses esses dias. Ele no meio da galera, pô. Ele tira o fone, vai no meio da galera lá e se joga. E é um sucesso, meu irmão. Pois ele segmentou aí. Pegou Segmentou. um público e um diferencial. Muito É isso bom. aí. Diferencial É muito isso bom, aí. muito bom. É isso aí. Bom, Marcelão, É isso. muito obrigado. Que é isso, eu Por que ter agradeço. vindo. Pra mim é uma honra e uma Certo. oportunidade. E me chame quantas vezes quiser e pra Aqui falar sobre música. Eu lembro de uma coisa que você falou na rádio pra mim. Você tá em casa, aqui também você tá em casa, cara. isso aí, Com cara. certeza vai ter o reloop. Não, Vai ter o reloop, vai ter o loop. e outra, mora bem, reloop, mora isso bem aqui pertinho, mora bem aqui do outro lado, praticamente. Faltou. Vem embora, vamos Faltou. gravar, então vamos embora e vamos começar a live aí. E história tem, né? Tem um bocado aí. Tem muito, Não, tem muito. e depois a gente vai jogar ele
ele e o Gunga aqui, os dois conversando. E aí depois a gente joga ele e outro. E a gente vai fazendo o aí. estúdio A DJ. gente tá pensando em criar um quadro aí de, né, as fofocas, né, as resenhas pesadas. As pesadas. Aí é 18 mais, 18 mais. Tem As quebradas. É, às 18 mais. O pântano, o Tá, pântano. meu Deus do céu. O pântano. É. Eu queria falar um pouco dos nossos patrocinadores. Na verdade, são apoiadores, né? Por enquanto. A gente não tem patrocinador, mas são nossos apoiadores do projeto, né? Tem a Tem Tudo, que é nosso parceiro Edinho, que o que você precisar de material de construção lá tem tudo, literalmente. E se não tiver, o Edinho faz o quê? Providencia e manda buscar para você, né? Falar também do nosso parceiro NMix Sonorização, que está sempre apoiando nossos projetos e tá com uma estrutura impecável. Pensou em casamento, aniversário, 15 anos, debutante, o que for, até velório, a gente vai lá e faz. Beleza? Falar também do Caruaru Cozinha Criativa, que pensou em comer, almoçar o melhor galetinho desossado de Maceió, Alagoas. Se brincar do Nordeste, viu? Porque até agora eu rodei esse Nordeste e não encontrei um galetinho desossado. Já fui lá, Marcelo? Já. Isso ali É maravilhoso, perfeito, né? Inclusive, pioneiro nesse É, sentido, né? pioneiro nesse segmento, né? Vibre Climatização, que, né, que fez a doação do ar-condicionado pra gente. Beijão pro meu pai, que é o proprietário da VIP Climatização. Pensou em climatização, tá aquele calor batendo em casa, chama a gente que ele resolve lá. E sem falar no Júnior da Hi-Fi Eletrônica, né? Que ele que é o cara que conserta tudo. Ah, eu tenho aquela JBLzinha Boombox que já tá ali sem bateria. O Júnior é autorizada da JBL. Leva lá, o Júnior vai lá, troca, deixa toda originalzinha. Pioneer também, né? Pioneer é autorizada de muitas marcas, Muitas né? marcas. Então, pensou nisso aí, tá precisando, vai lá, tem o endereço Hi-Fi Eletrônica, é no centro de Maceió, vai lá e ele atende tudo bonitinho. Perfeito. Mas o Dino, né? E é o Dino. é o É Dino Barros. O Barros, ele eu acho que é um dos. Além do Marco Aurélio, mas o Júnior ele tem uma história de Midô, de Darko, de Não, tudo. é. Ali é jurado. Ali é um dos caras que eu conheci na eletrônica na época, mas que me ajudou Vai bastante. vir, também. vai vir. Já tá certo já. E ele quer trazer um convidado especial, não vou dizer pra você quem é não, mas vai trazer. É isso aí. Ixi, Vai surpresa. trazer um cara aí. Você posso levar um cara? Deve. Já disse quem é e tal, é surpresa. Pois eu vou declarar o meu apoio ao seu projeto com Ao nosso, é nosso. Com 10 canecas para você usar aí nos 10 próximos podcasts seus, Que é isso. personalizados com o nome dos seus convidados. Então Pronto, se fechou. prepare que a Sublime personalizada Olha vai aí, estar mandando aí pra já você. vai entrar aqui, já tem espaço, viu? Tem Já, espaço né? pra um Pronto, cara. depois eu já Demanda- vou mandar aí as canecas. Você vai me dizendo, eu vou preparando com o nome, a gente Fechou. vai mandando, você vai entregando aí. Na hora. Fora de vocês que eu vou fazer aí. Vou dar o caneco de novo para vocês. E aí, Fabrício? Brincadeiras à parte. Brincadeiras Mas, à bicho, é parte. isso. Muito bom, muito bom. Marcelão. Muito gratificante. Senão ele vai ficar aqui até amanhã. Ah, não, tem muita história. Marcelão, mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu que agradeço aí. Fique à Espero que a vontade. galera curta aí. Vai E curtir. desculpa qualquer besteira aí, mas É. é isso mesmo. Né? Vai lá no Instagram, né? É. Bota pra seguir, playdj.8082, né, Fabrício? Acho que é isso. Depois a gente coloca aqui no, É, Play no texto. 082, é. Isso. Vai também no YouTube, você que tá vendo no YouTube, já se inscreve no canal, curte, Deixa seu aquele like. comentário, deixa o likezinho lá que ajuda bastante pra incentivar o projeto. Compartilha aí na galera, né? Compartilha, joga no Facebook, joga no Twitter, né? Twitter mais é X, né? X, né? Joga lá no Instagram também, vai ser bacana. É isso aí. Obrigado aí. Marcelão, tamo junto. Precisar, Tamo juntos. só vim-se embora. Obrigado também. Obrigado aí, Fabrício, Rafael e DJ Ralph. É, DJ Ralph. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.